Bom dia. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus veio ao mundo justamente para tirar o nosso pecado, para nos libertar dos pecados. Porque antes o pecado estava no mundo, não tinha cura, não tinha antídoto, não era holocausto, não era sacrifícios, não era votos, nada podia tirar o pecado. Jesus veio e tirou, ele nos comprou. Então a manifestação de Jesus no mundo foi para tirar o pecado. E todas as pessoas, independente da raça, da cor, quando se arrepende e se entrega a Ele, Ele o salva, e como Paulo fala várias vezes sobre isso, ali não existe mais pecado. O pecado só está existente, só está vivo naquelas pessoas que não estão em Jesus. Estar em Jesus não é só abrir a boca e falar eu estou em Jesus. E se submeter a Ele. Então nós sabemos, Jesus se manifestou no mundo, foi para tirar os pecados do mundo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu e nem tampouco conheceu. Quem tem o conhecimento, a certeza que Jesus se manifestou para tirar o pecado do mundo, para tirar os pecados, sabe que não pode pecar, que não pode viver em erro. E todos os que vivem no erro, vivem no pecado, mesmo que esteja num templo, numa denominação, esteja aí numa igreja qualquer, que esteja orando, esteja fazendo quaisquer ritual aí, ritos aí dizendo que é do Senhor, que ama, cantando e tudo mais, se não estiver vivendo em santidade, não conhece a Cristo. Se você está na mentira, você está no adultério, na fornicação, na desonestidade, nas fofocas, enfim, você não conheceu a Cristo. Você não está em Cristo. E a coisa é simples assim. Então, olha bem, Jesus manifestou para tirar o pecado do mundo. Mas se eu continuar pecando, eu não conheci Cristo e Ele não me conhece. Não tem escapatória para mim. Eu vou padecer, porque estou cheio de pecado. O pecado nos conduz à morte. O salário do pecado é a morte. E não tem escapatória. Não existe. Então, vamos examinar, será que realmente nós conhecemos a Cristo? Será que nós estamos em Cristo? Ou somos simples religiosos que falamos? Versículo 7. Filhinho, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que vive no pecado, que vive pecando, é do diabo. Isso eu estou falando, não. Palavra de Deus. Está no erro, está fazendo o que não deve. Você é do diabo. Ah, pastor, mas Deus sabe, Ele conhece meu coração. Vem com essas histórias, né? Ele conhece, sim. E exatamente por Ele conhecer, Ele sabe que você é do diabo. Não existe justificativa para que você possa viver na prática do pecado. Ah, pastor, porque eu tenho filhos, eu tenho criança. Não. Nada. Ah, se eu mudar, eu perco o emprego, eu não pago minhas contas. Nada, que não pague nada, que não... Nós não podemos negociar. Quem é de Jesus não negocia a fé. Quem é de Jesus não nega. Porque todas as vezes que você vai para o pecado, você está negando, você está assumindo a sua filiação no diabo. Você é filho do diabo. As pessoas pensam que essas denominações, congregação, igreja, como fala, salva alguém, não salva. Você está na igreja, você vai para o inferno. Porque você não se converteu a Cristo. Você se converteu a uma denominação, uma congregação, ou um pastor qualquer. Mas a Cristo você não se converteu. Você vai para o inferno. Não vai ter escapatória. Você vai padecer. É só isso. Todo aquele que permanece dele não vive pecando. Toda pessoa quando não vive pecado não viu nem o condenado, nem tampouco conheceu. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso que o Filho de Deus manifestou no mundo. Exatamente para isso, para destruir as obras do diabo. O pecado. Versículo 9 fala: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não peca. Porque ele sabe que ele não pode pecar. Ele sabe que ele não pode errar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso mentir. Eu não posso adulterar. Eu não posso fazer isso ou aquilo. Por que eu não posso fazer? Porque tem medo. Tem medo de errar. Tem medo de pecar. Agora você que está aí, não. Você peca de uma maneira natural, não tem nenhum medo em errar, em pecar, em fazer o que não deve. Você é filho do diabo, desculpa eu falar isso. Você é filho do diabo. É por isso que você, tão naturalmente, você faz o que não deveria. Você sabe que é errado, você faz tranquilamente. Qual o motivo? Porque você não é filho de Deus, não é filho de Deus. Essas desculpas que você dá, não. É porque Deus sabe que eu preciso. Ah, é por esse ou por aquele motivo. Você sabe que está dando desculpas. Essas desculpas não servem para o Senhor. Porque Deus só nos mandou nós viver de uma maneira. E nos deu ali o manual de vida, que é o Evangelho, a palavra dele. Se nós vivemos de acordo com ela,
Nós somos filhos dele, obedecendo. Aí se não vivemos, somos filhos do diabo. Se você está pensando que você pode viver na prática do erro, do pecado, e depois, por estar frequentando uma denominação qualquer, você vai ser salvo, lé do engano. Não vai. Não vai. Entenda isso. Você não vai. Sua solução é aprender a temer a Deus, é voltar-se para o Senhor, é entregar a sua vida realmente nas mãos do Senhor. Não é entregar para levantei a mão, aceite Jesus, não. É no seu coração, você saber que a partir de agora você conhece a Cristo, então você não pode errar. Surge aquela situação desesperadora, não quer a gente induzir o erro, mas você não vai. Você não vai, porque você conhece a Cristo. Ok? Versículo 10 diz assim: deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Não, tá, a pessoa vive na prática do pecado, e você sabe que não é filho de Deus, que é filho do diabo. Pastor, não pode falar isso. Não, não estou falando a verdade, falando de acordo com a palavra de Deus. É filho do diabo. Por que é filho do diabo? Porque não vive de acordo com a prática da palavra de Deus. Você vive de acordo com a prática do quê? Do diabo. Então você é filho do diabo. Mas eu oro, eu canto, eu danço, isso não quer dizer nada. Eu vou na igreja, eu dou oferta, isso não vale nada. Você vive no pecado. Você é filho do diabo, você é filho do diabo. Mas ainda está tempo, vai, abandona. Abandona o erro, abandona a vontade da carne. Se curve diante do Senhor, para que venha ser um filho, uma filha de Deus, e assim possa ser salvo. E assim possa ser salvo. É a única solução. Senão não tem escapatória para você. Não tem escapatória. Nós olhamos, só de olhar não podemos. Não, você está julgando, não julguei. Não estou julgando, não. Quem julga é a palavra. Estou vendo que está no pecado, você que é filho do diabo, é filho do... Não são filhos de Deus. Quem é você para julgar? Não sou ninguém para julgar, não, mas é a palavra de Deus. O julgamento é de acordo com a sã doutrina. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Pensa nisso. Nós lemos 1 João até o versículo 10. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 11. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Amém.